Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar acerca da força espiritual do perdão. Este é um assunto tantas vezes esquecido no nosso dia a dia, passado para segundo plano. Ao longo da nossa vida, nós vamos sendo confrontados com inúmeras situações de injustiça, de sermos maltratados, não reconhecidos, não valorizados, não correspondidos no nosso amor, não correspondidos na atenção que porventura demos a familiares e entes queridos, ou a amigos, ou pais, ou filhos, ou quaisquer pessoas que, na verdade, nos dizem alguma coisa. E de forma que ao longo desta vida nós somos confrontados com a necessidade de ter que perdoar. E para muitos são barreiras praticamente intransponíveis. As pessoas simplesmente ficam emaranhadas nesta armadilha da falta de perdão. Para muitos de nós cristãos acontece também que por vezes temos uma falsa ideia, somos iludidos acerca do nosso estado espiritual. Ao desconsiderarmos a importância do perdão espiritual e a sua força, nós seguimos em frente achando que com determinadas situações a acontecerem em nossa vida, o perdão é uma coisa que podemos deixar para mais tarde, mas não é. Há uma força espiritual do perdão que nos obriga a não deixar que nenhuma situação que nos cause ferida em nossa alma, no decorrer da nossa vida, fique sem resposta da nossa parte. E quando eu digo resposta, fique sem uma atitude, uma posição, uma ação de fé sobre aquilo que nos aconteceu. Então todos os dias enfrentamos o desafio de sermos perfeitos ao andar na presença de Deus. Esse foi um desafio que Deus colocou a Abraão, mesmo com 99 anos, mesmo naquilo que para nós pareceria uma fase avançada da sua vida. Deus colocou esse desafio a Abraão, de andar na sua presença e ser perfeito. Isso está lá em Gênesis 17:1, se os irmãos quiserem ver. Porém, Deus tem a mesma expectativa acerca de nós que estamos em Cristo. Na verdade, se nós queremos viver em aliança com Deus e sermos abençoados por Deus, não nos resta outra coisa senão adotarmos esta nova identidade, esta forma nova de nos vermos a nós próprios. Pois sempre haverá pessoas que gostarão de a vida inteira se autodenominar compulsivos pecadores. E não é que em determinados momentos a humildade de reconhecermos os nossos pecados não seja importante, mas não nos podemos ver como pecadores. Agora que estamos em Cristo, nós somos filhos de Deus. E quando nós assumimos que somos filhos de Deus e não somos mais pecadores, estamos no mundo espiritual mudando um paradigma, estamos mudando uma maneira de nos ver e estamos colocando-nos ao mesmo tempo no plano que Deus tem para a nossa vida. Pois, na verdade, quando nos vemos como filhos de Deus, admitimos que o pecado deixou de ser uma coisa que nos acontece sempre e passou a ser uma exceção à regra. A regra passou a ser uma vida de santidade. Assumimos esse compromisso de peito e alma de viver uma vida separada para Deus, uma vida que agrada a Deus. E é na verdade aqui que tudo começa, é aqui que começa a importância do perdão também de Deus. Sermos perfeitos aos olhos de Deus sempre envolve a capacidade de vivermos no poder do seu amor. E isso inevitavelmente nos obriga em situações de limite, em que não nos apetece amar determinadas pessoas, em que só nos apetece tolerá-las, às vezes nem isso. Nós temos que saber lidar e aprender a amar essas pessoas de acordo com esse amor divino que nunca dispensa o perdão. Em Mateus 5:43, Jesus nos disse o seguinte: ouvistes que foi dito, ele estava falando para muitos dos judeus que tinham recebido a lei, e ele disse-lhes: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amardes apenas os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quer dizer, não fazem as pessoas que não vão à igreja, que não são cristãs, que não amam a Deus a mesma coisa?
Se saudares unicamente os vossos irmãos, o que é que fazeis demais? Não fazem os publicanos, aqueles que não estão em aliança com Deus, também a mesma coisa? Então, depois Jesus diz: Sede vós, pois, perfeitos, varões amadurecidos, hajam irrepreensivelmente aos olhos de Deus, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, os seus novos hábitos de santidade, eles são adquiridos como todos os hábitos, por repetição. E de forma que quando nós, em algum momento da nossa vida, temos como testemunho termos conseguido perdoar uma situação episódica que nos ocorreu, que marcou profundamente a nossa vida, não nos devemos agarrar a isso no sentido de nos gabarmos de termos conseguido perdoar nesse momento. Pois o perdão para nós não deve ser uma conquista episódica que acontece de 100 em 100 anos. O perdão para nós tem que ser um modo de vida, um estilo de vida, uma maneira permanente de lidar com o nosso próximo. É isso também que Jesus, de certa maneira, nos quis dizer e quis dizer a Pedro, por exemplo, em Mateus 18. Em Mateus 18, versículo 21, o apóstolo Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Isto está em Mateus 18, 20. Até quando, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus, na verdade, queria que Pedro não se focasse num número de vezes limitado e de oportunidades que damos às pessoas, mas Jesus queria que Pedro se focasse na sua nova natureza, ou na natureza divina que iria operar através dele, uma vez salva a sua alma e uma vez tendo o Espírito de Deus nele. Porquê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus não quer que nós andemos por aí fora dando um número restrito de oportunidades a esta e àquela pessoa. E se me falhares mais uma vez, só te desculpo mais uma vez. Só permite que faças isto mais uma vez. Não, nós não nos devemos focar nisso, nós devemos nos focar na natureza que temos. Porque o nosso coração mudou, porque o Espírito de Deus nos mudou, porque a natureza de Deus está em nós. Nós temos uma natureza de um Deus perdoador no nosso coração. Nós não perdoamos mais ou menos por causa da gravidade das coisas que nos fazem. Nós perdoamos porque é com Deus que queremos estar bem, é com Ele que queremos ser parecidos e é na segurança dos seus mandamentos que queremos verdadeiramente viver. Então, a Bíblia também nos diz que agora que estamos em Cristo, tudo na nossa vida, ou dentro do seu reino, dentro do seu domínio, obedece àquilo que ele chamou da lei de semear para colher, ou lei da sementeira e da colheita. Disse Jesus lá na palavra de Deus que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor que lança a sua semente ao solo. De forma que em todos os capítulos da vida, em todas as áreas da nossa vida, a forma como nós tratamos os outros é uma forma de sementeira de algo que vamos colher mais à frente na nossa vida. E talvez por isso Jesus rematou como que uma série de declarações que fez no Sermão da Montanha, dizendo que tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, para Deus aqui chegar, Deus havia dado ao povo, vamos dizer, do Velho Testamento a lei, e havia-lhes conferido a figura de alguém que se chamavam profetas, homens visitados, homens inspirados, homens movidos pela autoridade, pelo poder, pela palavra de Deus, no sentido de admoestar, no sentido de orientar, de trazer visão ao povo de Deus acerca dos caminhos e da forma como eles deveriam viver com as Escrituras em sua presença. E tudo o que Deus queria, na verdade, era que o povo adquirisse hábitos de santidade e de justiça, que se habituasse a viver segundo a justiça divina e, na verdade, vivesse num estilo de vida, num modo de viver casto em relação ao mundo, num modo de viver de alguma forma que fosse identificado facilmente com Deus. Então, quando isto ocorreu, quando Jesus trouxe isto,
Jesus queria, na verdade, que todos compreendêssemos que na hora de perdoar, na hora de soltar, na hora de agir como se nada de mal nos tivesse sucedido ou sucedido entre nós e alguém, na hora, na verdade, de nós incondicionalmente perdoarmos aquela pessoa que nos feriu, nós pudéssemos verdadeiramente libertar as pessoas e com isso também sermos libertos. A Bíblia lembra-nos que essa nova lei agora impera sobre a nossa vida. E por isso, em Lucas 6, 37 e 38, eu vou ler para vocês. Lucas 6, 37 e 38 nos diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Portanto, aqui está sempre subjacente essa nova lei do reino de Deus. Aquilo que semearmos, vamos colher. Soltai e soltar-vos-ão. E continua Jesus e diz no versículo 38: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Posso ouvir o amém? Então, o perdão, aquilo que nós percebemos facilmente é que o perdão sempre liberta perdão. Essa é uma das forças espirituais do perdão. Quando você perdoa os outros, você está não apenas soltando os outros dos seus pecados e das consequências dos seus pecados, mas está simultaneamente libertando perdão de novo sobre a sua vida. Está como que conservando a sua vida reta na justiça de Cristo aos olhos de Deus. Porque a justiça de Cristo foi feita na sua vida com um gesto de perdão de Deus para consigo. Então, eu estou aqui a retomar na Bíblia um pouco disso. É Mateus 6, versículo 14. Jesus tinha acabado de ensinar os discípulos essa oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração dominical, e que tanta gente repete. Mas Jesus, assim que terminou essa oração, a primeira coisa que ele disse foi: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então é algo condicional, é algo que faz parte de uma vida de aliança, é uma exigência para aqueles que se determinaram a viver em Cristo. Então precisamos compreender que o nosso perdão sempre acaba libertando perdão. Outras passagens que nos mostram isto, por exemplo, em Marcos 11, 23, 26, quando Jesus fala do poder da fé na oração, ou da oração da fé, e nos lembra que tudo o que falarmos com a boca, querendo que recebemos, tê-lo-emos, que tudo o que pedirmos, querendo que recebemos naquele momento, será nosso. Jesus acaba de falar novamente sobre a oração, tal como fez aqui na oração do Pai Nosso, e ele volta a lembrar: porém, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa, para que essa tua oração seja respondida. Então, na verdade, o termos sempre um coração acertado com Deus nesta área do amor e em particular nesta área do perdão, de não retermos o perdão a ninguém, não andarmos ressentidos com as pessoas, constantemente magoados com as pessoas, é um princípio espiritual que nos assegura que a nossa fé ela é genuína e ela pode concretizar todos os seus efeitos. Por vezes há crentes que ficam chateados e aborrecidos e dizem: bem, isto não funciona, eu já orei, eu já fiz, eu já aconteci, eu já disse, eu já me dobrei os meus joelhos, eu já chorei na presença de Deus, mas nada muda. E muitas vezes nada muda porque nós não permitimos que nada mudasse no nosso coração. Continuamos a ter os nossos ódios de estimação. Aquelas pessoas que em determinado momento da nossa vida nos marcaram, elas continuam lá dentro com lembranças, às vezes associadas com datas, com horas, com dias, com momentos que nós consideramos importantes na nossa vida. E essa retenção do mal, esse alimentar, esse deixar esse mal permanecer na nossa alma, envenena toda a nossa vida espiritual. E é por isso que é importante compreendermos de que matéria somos feitos agora que estamos em Cristo Jesus.
Em 1 de Pedro 3,9 nos lembra algo fantástico. Nos diz que fomos chamados a ser misericordiosos para que, por herança, alcancemos a bênção de Deus. Ou seja, se nós queremos ser abençoados por Deus, nós temos que compreender que fomos chamados a ser misericordiosos. E ser misericordioso não é mais nem menos do que isto, do que você estar na disposição de conceder aos outros mais do que aquilo que eles merecem, ou aquilo pelo qual eles não trabalharam e de forma alguma não merecem. É o que na verdade nós esperamos de Deus, que apesar das nossas insuficiências, Deus continua a abençoar-nos, Deus continua a suprir as nossas necessidades, Deus continua a ser nosso amigo, a ouvir as nossas orações, mesmo quando nós não fizemos num passado recente caso daquilo que Ele nos disse. Então, quando dizemos que Deus é misericordioso, que Deus passa uma esponja sobre tudo, isso pressupõe uma atitude de arrependimento, é verdade, mas isso está alicerçado num ato de Deus que é misericórdia. Deus é misericordioso. Então, a marca distintiva de um verdadeiro cristão é andar no Espírito e não andar pelas emoções ou pelos seus estados de alma que nós vamos tendo ao longo de uma vida. Todos nós já passamos pela experiência de, num momento, estarmos muito bem dispostos e, por causa de um incidente, passado algumas horas ou alguns minutos, já ninguém poder connosco, ou de estarmos com maltrato ou com má disposição. Então nós não podemos viver digamos, a reboque dos nossos estados de alma. Nós temos que compreender que as nossas emoções podem ser controladas, podem ser disciplinadas, que há uma vontade que nós temos que pode trazer a vontade de Deus a fim de sobrepor e transformar os nossos sentimentos. E foi pensando nisso certamente que o apóstolo João, em 1 de João 3, versículo 14, nos deixou escrito na palavra de Deus isto. 1 de João 3, versículo 14, o apóstolo João disse assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, isto é algo sério. Parece um exagero, mas não é. O que o apóstolo João está a dizer é, se nós nos dizemos cristãos, crentes em Deus, seguidores de Cristo, se nós dizemos que temos a vida de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida, que vivemos no poder do seu amor, mas guardamos o ódio, guardamos a vingança, o ressentimento, a amargura contra qualquer pessoa, então ele diz, é impossível que essa vida eterna de Deus esteja permanecendo sobre ti. Porque onde Deus permanece, Ele reina. Se nós dizemos que vivemos debaixo da graça de Cristo, então significa que a vontade de Cristo permanece e é soberana em nossa vida. E infelizmente hoje o que há mais são pessoas que estão se afirmando crentes, mas vivendo em plena vaidade, em plena soberba de vida, com motivações perfeitamente mundanas, de vaidade, de manipulam, fazem esquemas, aldrabices, não é? E depois dizem, Jesus é o Senhor da minha vida. Bem, não é. Jesus é o Senhor da vida daqueles que mostram com a sua vida o brilho da sua glória. Então, aqui nesta passagem, ele verdadeiramente nos lembra isso. E nos diz, conhecemos o amor nisto, diz o apóstolo João, que Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, na verdade, quando nós perdoamos, nós estamos dando a nossa vida pelos irmãos, nós estamos dando a nossa vida pelos outros. E quando nós dizemos que devemos andar no Espírito e não andar pelas emoções ou pelos nossos estados de alma, também queremos dizer que precisamos de permanecer livres neste Cristo, não é? Neste Cristo que se entregou na cruz por nós para que nós tivéssemos uma segunda oportunidade. Este Cristo que nos permitiu nascer de novo, quando tudo em nossa vida negava Deus, na nossa existência. Então, permanecer livre fala também de nós conservarmos a nossa alma, na verdade, livre dos instrumentos de ferida do próprio Satanás. Porque importa lembrar que
Toda a vez que ah, alguém nos ofende, que alguém nos injuria, que alguém nos desilude, nos decepciona, que alguém nos leva a pecar, que alguém nos rejeita, que alguém, por causa do que fez, ou do que disse, ou do que não fez, ou do que não disse, nos causou amargura, a Bíblia diz que a nossa verdadeira guerra não é contra essas pessoas. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é o próprio Satanás, é o próprio mal que destila da vida, através da vida das pessoas, o causador dessas situações. E foi por isso que Jesus nos deu esta forma inovadora de vencer o mal com o bem, de anular o mal que vem por meio dos outros, por meio de um antídoto que é o poder do amor de Deus. Jesus venceu todo o mal na cruz, amando a humanidade, amando-nos a nós mais do que a si mesmo, do que a sua própria vida. E o recado que Deus nos deixou foi: eu exaltei o meu Filho, soberanamente lhe dei um nome que é sobre todo o nome. Então Deus tem exaltação para todos aqueles que se humilham por causa de terem que viver o amor de Deus uns para com os outros. Há uma questão de verdadeiramente de sermos livres ou não destes instrumentos de ferida, como a amargura, como a rejeição. Nós temos uma forma de não entrarmos nestas armadilhas, porque são armadilhas que existem no mundo espiritual. São armadilhas que cativam a nossa alma, que ficam, que nos agarram, por assim dizer. O apóstolo Paulo usava muito esta linguagem. Um dia um determinado crente começou a fazer o que não devia lá na igreja dos Coríntios, e o apóstolo Paulo em carta repreendeu e disse à igreja: olha, se vocês entretanto quiserem perdoar esse homem pelo mal que ele fez, eu também perdoo, porque eu quero estar livre dos ardis, não é? Das armadilhas do diabo. Então o apóstolo Paulo não teve receio nenhum em chamar as coisas pelos nomes. Ele percebia que quando nós não fazemos aquilo que é correto, quando nós não escolhemos vencer o mal com o bem, nós nos colocamos em posição de ficar presos numa armadilha. E que armadilha é essa? É a armadilha de nós perdermos a nossa liberdade em Cristo, não sermos capazes de permanecer no amor de Deus, nem na liberdade que Cristo conquistou para nós, porque ficamos presos no mal que nos fizeram. Então, quando nós escolhemos perdoar, é algo muito espiritual que está acontecendo connosco. Nós estamos escolhendo simultaneamente duas coisas. Estamos dizendo, pelo meio da nossa ação, a quem é que nós decidimos adorar, que é Deus, sobre todas as coisas que nos tenham feito, sobre todas as pessoas que nos tenham magoado. Estamos pondo a sua vontade acima das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e estamos simultaneamente dizendo que é por Deus que queremos ser transformados. Porque quando você perdoa, você se coloca em posição de ser transformado por Deus. Ou seja, tal como nós somos transformados pelo mal que nos fazem quando nós nos agarramos ao mal que nos fazem, e as pessoas tornam-se, tantas vezes nós dizemos, não é? Tornam-se atormentadas, tornam-se pessoas que deixam de ser como eram, não é? Tantos familiares, tantos amigos, que por vezes as pessoas dizem: esta pessoa foi sempre uma pessoa assim, dócil, meiga, e agora não se pode falar com ele, não se pode falar com ela, está sempre com quatro pedras na mão, tem uma postura tão diferente, parece que se mudou, parece que é uma outra pessoa. E quando dizem no sentido negativo do termo. Porquê? Porque os ressentimentos, as mágoas, as amarguras de uma vida, quando se enraizam na alma e no coração das pessoas, mudam as pessoas, transformam as pessoas para pior. Da mesma forma, quando nós decidimos viver no perdão e no amor de Deus, isso nos transforma à imagem do Deus do qual nos alimentamos e ao qual nós reverenciamos. Então, o meu conselho como homem de Deus é: perdoe, e você se tornará cada vez mais parecido com Deus, e não retenha o pecado, porque senão vai se tornar parecido com aquele que causa as feridas. E nenhum de nós certamente deseja isso. Não permita que o mal se enraize no seu coração, não alimente nenhum espírito de autocompaixão, de autocomiseração, de ficar naquele pranto do coitadinho, que sou injustiçado, que ninguém me ajuda, que ninguém me ama, que sou
sou o mais prejudicado de tudo e de todos. Fuja disso. Isso não vem de Deus. Esse não é o Espírito que nos alimenta. Abra as portas da sua alma e do seu coração à operação do Espírito Santo. E para isso é preciso que você compreenda que o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma. Uma decisão que você toma da mesma forma quando tira uma ficha de uma tomada, não é? De um pequeno eletrodoméstico como um ferro de engomar ou um secador, não é? Depois de você tirar, desligá-lo da eletricidade, as coisas baixam a sua temperatura e deixam de ter efeito, deixam de funcionar. E assim é o ressentimento. Você tem que tirar a ficha, você tem que desligar-se do mal que lhe fizeram, a fim de resfriar isso e deixar que esse mal que lhe fizeram se extinga verdadeiramente em sua vida. Quando falamos de perdão, não falamos necessariamente de nós termos amnésia, de nós nunca mais nos lembrarmos do que nos aconteceu. O que acontece é que nós temos memórias sem dor. O perdão traz esta conquista, que é você poder falar um dia das coisas que lhe aconteceram sob a perspectiva de um testemunho que você tem para com Deus. Algo de bom, uma lição de vida, algo encorajador para quem esteja a passar no futuro por uma situação como aquela que você já passou. Mas nunca numa situação de você se lembrar do passado e ficar novamente preso às pessoas que lhe fizeram mal, preso aos episódios que lhe aconteceram. Isso é aquilo que nós não desejamos. Então, é importante compreender isso, que a falta de perdão amarra-nos ao nosso passado e às pessoas que nos fizeram mal. E é talvez por isso o apóstolo Paulo também tenha dito um dia que ele diz que uma coisa eu faço todo o tempo, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo em direção para o alvo. Quer dizer, o apóstolo Paulo sabia de tempos a tempos fazer uma limpeza na sua casa espiritual, na sua alma. Ele varria a sua alma de todo o pó, de todo o lixo que ia ficando, de maneira a que a sua casa estivesse preparada para receber novas pessoas, de forma que a sua vida estivesse preparada para ele ter novos relacionamentos de aliança, de amor, afetivos, de amizade, como servo de Deus. Então ele esquecia-se das coisas que para trás ficavam e prosseguia em direção para o seu alvo. Então importa recordar que nós temos uma responsabilidade de mordomia para com Deus, de manter os nossos relacionamentos saudáveis. E nenhum relacionamento permanece saudável. Nenhuma alma conhece refrigério de Deus se nós conservarmos a nossa mente e digamos, as nossas memórias cheias de lembranças de pecados e das coisas más que nos fizeram. A Bíblia tem algumas afirmações que nos ajudam. Uma delas foi uma recomendação para os Efésios do apóstolo Paulo, e que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixem, não fiquem naquela atitude de pensar, vamos deixar passar um dia que isto está de passar. Não, o mal tem que ser resolvido ali na hora, no seu coração, na sua alma. Se tiveres queixa contra alguém, diz a Bíblia, perdoai como Cristo também vos perdoou. Um outro efeito, força espiritual que o perdão tem sobre a nossa vida, que nós nem sempre nos lembramos, é que ele pode libertar cura de Deus sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Em Isaías 58, no versículo 6 ao versículo 8, Deus falando ao seu povo e admoestando acerca de uma má atitude que ele estava tendo, ele diz que, a dada altura, o seguinte, que queria que o povo compreendesse o que era o verdadeiro jejum, que segundo Deus diz assim, que soltes as ligaduras da impiedade e despedaces todo o jugo, pois então a tua cura apressadamente brotará. Então, quer queiramos, quer não, quando nós soltamos as pessoas das ligaduras da impiedade, quando nós despedaçamos toda a forma de jugo que mantemos sobre as pessoas, muitas vezes pelo mal que nos fizeram, nós estamos contribuindo para que a nossa cura apressadamente se manifeste. E isto tem a ver com um princípio que hoje é estudado pela ciência, é estudado pela medicina, e é de que
uma grande percentagem, uma percentagem significativa das doenças que afetam o corpo e a alma das pessoas tem uma origem psicossomática, ou seja, são originadas em situações da nossa vida afetiva e psicológica que estão mal resolvidas ou que simplesmente não foram resolvidos, não é? Em impasses da nossa vida afetiva, coisas que não ficaram bem resolvidas no nosso coração, que provocam desequilíbrios, pois o nosso ser é todo um equilíbrio, não é? E ainda para mais, nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, nós somos um espírito, que possuímos uma alma, que significa mente, emoções, uma vontade própria, e habitamos num corpo. E estas três dimensões do corpo, da alma e do espírito operam como um só ser. É como se fosse uma trindade que se torna numa só pessoa, que tem a nossa identidade. Então, quando nós, por exemplo, sofremos no nosso corpo, isso afeta a nossa alma e afeta a nossa vida espiritual. Quando sofremos na nossa vida espiritual, isso afeta a nossa alma e afeta o nosso corpo. E por aí fora, por aí diante. Quer dizer que temos que manter estas três dimensões da nossa vida humana em equilíbrio, não é? O nosso corpo saudável, uma alma saudável e um espírito, uma vida espiritual saudável. Então, quando isso não acontece, quando nós permitimos que as mágoas se instalem, que a amargura se instale, que as feridas emocionais fiquem abertas por tempo indefinido em nossa alma, isso contribui, na verdade, para envenenar todo o nosso organismo, isso contribui para afetar os nossos equilíbrios, isso tem repercussões no nosso sistema imunológico, ao ponto de nós bloquearmos indiretamente, por exemplo, células que trabalham no sentido contrário às células do nosso corpo, fazendo estragos, conforme nós sabemos, e doenças que tanto sofrimento têm trazido a tantas famílias. Então é muito importante nós libertarmos o nosso perdão e vivemos com uma alma saudável. E faz parte de uma alma saudável você compreender e viver o poder espiritual do perdão em sua vida. É muito mais do que uma situação entre si e alguém. É muito mais do que isso. Perdoar, ou antes, não perdoar, não é infligir um castigo a ninguém. Quando você não perdoa, você inflige um castigo a si próprio. Quando você perdoa, você não está a ser fraco. Você está a ser extremamente forte. Porque não é qualquer pessoa que consegue perdoar. Perdoa aquele que é espiritualmente forte. Aquele que não depende verdadeiramente dos outros, mas depende de um Deus soberano em sua vida, de um Deus sobrenatural em sua vida. E o perdão é um princípio sobrenatural. É transportarmos um princípio do reino de Deus para a nossa vida, que deixa marcas e que nos transforma não só a nós de dentro para fora, mas que tem capacidade de transformar as situações da nossa vida que pareciam sem resolução, em situações a nosso favor. Então você necessita saber a quem perdoar, e por isso tem consigo alguém maravilhoso chamado a pessoa do Espírito Santo, que o vai ajudar nos seus momentos de oração a lhe mostrar quem são as pessoas a quem você verdadeiramente deve perdoar. Apenas para ajudar a lembrar que muitas das vezes nós precisamos de perdoar a nós próprios. Por exemplo, por vezes as pessoas cometeram uma atrocidade num período da vida, ou cometeram erros graves que trouxeram consequências para a vida de familiares diretos, como filhos, como pais, como um marido, uma esposa, uma família que deixou um casamento que deixou de existir, sei lá, tanta coisa que pode acontecer, uma morte provocada por um erro, em que a pessoa acaba por se culpar uma vida inteira daquilo que aconteceu às outras pessoas. E então é um sentimento como que, se por mais santo que Deus fosse, nós interiorizássemos a ideia de que é impossível Deus nos perdoar daquilo que nós fizemos. Mas eu quero dizer que maior que qualquer mal que você tenha feito ou que qualquer pessoa tenha cometido nesta terra será sempre Deus.
E não há nenhum mal que seja tão grande que surpreenda a Deus, pois Deus sabe que a nossa natureza humana, quando está contaminada com o pecado, é capaz das coisas mais terríveis. Porém, Deus sempre fez algo que você também deve aprender a fazer. Deus sempre separou o pecado do pecador. Deus detesta o pecado, mas Deus ama demais o pecador. E foi por isso que na cruz Deus derramou o seu sangue. Foi para executar, por assim dizer, o pecado na cruz, mas salvar o pecador. Então perdoa-se a si mesmo, porque esse perdão já existe para si em Cristo. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus lá naquela cruz e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então perdoa-se a si mesmo. Não há razões para não se perdoar a si mesmo, a não ser que não esteja arrependido de algo mal que tenha feito. Mas se está arrependido, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo, Ele é verdadeiro, Ele é misericordioso para te soltar dessa prisão em que tens vivido e te dar um novo começo, não porque tu mereces, mas porque Deus te ama e Deus tem o poder de cancelar o teu passado, o domínio do teu passado em tua vida. A generalidade do perdão que temos que libertar, porém, é para outras pessoas. É para pessoas que no decorrer da nossa vida, na jornada da nossa vida, em algum momento, nos marcaram negativamente. E a outra situação que eu gostaria de vos lembrar é que, por vezes, acontece que nós precisamos de libertar o nosso perdão para o próprio Deus. Encontramos pessoas, por vezes, no mundo profundamente revoltadas contra Deus, ainda mesmo sem o conhecer. Porquê? Porque são pessoas que culpam Deus dos infortúnios da sua vida, das faltas de oportunidade da sua vida, de terem sido privados, por exemplo, em muita tenra idade, da companhia de um pai, de uma mãe, por terem experimentado uma qualquer tragédia que se abateu sobre a sua vida. E por vezes já mesmo crentes, já mesmo pessoas que conhecem a Cristo, ao passarem por experiências extremamente duras em sua vida, ficam ressentidos para com Deus também. Ficam com aquela atitude como que dizendo a Deus: Senhor, porquê é que permitiste isto? Porquê eu? Porquê é que isto me aconteceu? E se tu és bom, porquê é que eu tive que passar por isto? Porquê é que não atendeste à minha oração? Porquê é que deixaste que esta situação acontecesse deste jeito ou desta forma? Então é muito importante, se você é uma pessoa que se sente magoado com Deus, é muito importante compreender que Deus não é o culpado de nenhum mal em sua vida. É muito importante compreender que Deus é a pessoa mais maravilhosa e mais capaz que você alguma vez conhecerá em sua vida e que poderá livrá-lo da morte, livrá-lo da injustiça, livrá-lo das suas próprias asneiras, livrá-lo de qualquer fim fatídico em sua vida. Ele é o único capaz de o fazer. Ninguém o ama tanto e ninguém pode fazer tanto por si como ele. Então, seria falta de inteligência deixá-lo de fora da nossa equação, da equação da nossa vida. Vamos antes nos humilhar, vamos antes compreender esse princípio espiritual que diz que se algo corre mal em nossa vida e se Deus é perfeito, então deve haver qualquer coisa de errado que nós fizemos. Então vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e dar-lhe a oportunidade de ser Deus na nossa vida, de Ele mostrar quais são as soluções reais que Ele tem para a nossa vida. Posso ouvir o amém? Então eu gostava que nesta hora baixássemos a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Eu gostava de orar por si e acima de tudo conduzi-lo numa oração, e eu gostava que permanecêssemos numa atitude de reverência perante Deus. Eu gostava de orar por si neste momento. Deixe-me orar agora. Querido Pai, querido Espírito Santo, eu te peço, Deus, que venhas-te a pulsar da alma de todos estes meus irmãos e irmãos que me estão acompanhando neste culto na tua presença, que estão ouvindo, dando ouvidos à tua voz, Deus. E querido Pai, eu oro para que a tua unção contenda em seus corações. Querido Espírito Santo, Consolador, fala ao coração de cada um destes meus irmãos, destes teus filhos, e mostra-lhes, Senhor, quais são as pessoas, ou qual é a pessoa que eles devem libertar, soltar em seu coração. Senhor, não nos deixes presos em nossos erros, não nos deixes presos
em acontecimentos passados que nos marcaram em nossa vida, mas, Senhor, que a tua unção neste dia possa quebrar todo o jugo do mal na alma e na vida daqueles que me estão acompanhando neste culto em tua presença, Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Se você hoje deseja verdadeiramente libertar o seu perdão, é muito simples. É ir à presença de Deus e simplesmente dizer: querido Deus e Pai, eu venho a Ti no nome de Jesus e eu ouvi hoje a Tua palavra, eu lembrei-me desta pessoa assim assim, que me fez isto, me fez aquilo, que disse isto, disse aquilo, e Senhor, eu quero libertar o meu perdão para essa pessoa hoje. Eu solto-a no meu coração. E agora, Deus, eu te agradeço pelo teu perdão que está sobre a minha vida também. Faça isso de todo o seu coração. Não deixe para mais tarde, porque há uma força espiritual no seu perdão que não pode ser substituído por nenhuma outra coisa. Não há nenhuma música que você possa ouvir, não há nenhum filme que você possa ver que o possa distrair, não há nenhum entretenimento que você possa ter neste mundo que possa mantê-lo longe de uma questão que esteja por resolver em sua vida. Porque quando vier aquele momento em que você está a sós consigo, aquela penalização, aquela culpa, aquela ardor interior vai voltar enquanto você não soltar essas pessoas no seu coração. Faça-o pela vontade de Deus. Faça-o porque Deus o mandou amar o próximo como a si mesmo. Faça-o por si, porque quer ser uma pessoa saudável, uma pessoa que vive com uma alma livre de contaminação, uma alma suficientemente forte e capaz para sempre lidar bem com todas as pessoas e sempre estar disponível como uma bênção para os outros. Posso ouvir um amém? Então, terminada esta palavra, eu queria lembrar com muita alegria que no próximo domingo, pelas 10 horas, dia 4 de abril, vamos então retomar os nossos cultos presenciais e vamos estar juntos, vamos fazer todos por estarmos juntos nesse dia e retomarmos esse conforto que é podermos estar como família de Deus na presença uns dos outros e adorarmos a Deus juntos com o ministério dos nossos irmãos do louvor e vamos estar todos na presença de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos reunir no nome de Jesus sabendo que Ele estará no meio de nós. Não se esqueçam que vamos conservar todas as nossas medidas de segurança, tudo aquilo que temos feito até aqui vamos manter e, portanto, traga a sua máscara, lave as suas mãos, mantenha as distâncias sociais importantes de segurança. Não se esqueça que ao entrar no culto terá novamente que, sempre conforme está tudo disponibilizado, desinfetar as suas mãos. Procure evitar ajuntamentos à porta da igreja. Não permanecer em grupos com outras pessoas muito juntas e a conversar, embora que eu compreenda que há muito para falar entre nós, mas vamos procurar fazer as coisas sempre com respeito pelo próximo, pela vida do outro e pela nossa vida e também por aquilo que nos foi pedido pelas autoridades superiores da nação. Então vamos ser uma bênção na presença uns dos outros. Eu estou desejoso de voltar a estar convosco presencialmente e não queria deixar de agradecer, porque é muito importante lembrar aos irmãos a necessidade e agradecer, ao fim e ao cabo, aqueles que não têm deixado de contribuir para a casa de Deus. É importante que todos os irmãos não tenham ilusões de que, tal como se vocês tiverem um animal de estimação, ele não vive a doar. Se vocês tiverem responsabilidades por cumprir, seja para com o Estado, seja para com uma empresa de serviços que vos fornece o que quer que seja para pagar uma renda, para estarem numa casa, tudo isso tem que ser feito a tempo e horas. E as necessidades da casa de Deus também têm que ser supridas atempadamente. E, portanto, se Deus colocou no seu coração ofertar alguma coisa para a casa de Deus, não deixe isso para mais tarde, nem para daqui a não sei quanto tempo. Faça-o pelos meios que lhe têm sido fornecidos, porque Deus utiliza-se de cada um de nós para trazer suprimento à casa de Deus. E quando fazemos
Quando o fazemos, estamos bem connosco próprios, estamos bem com quem falou ao nosso coração, demos aquilo que propusemos no nosso coração e estamos a ser genuínos, verdadeiros e, acima de tudo, estamos debaixo da graça de Deus. Pois há uma bênção de um Deus invisível, mas real, que está sobre a nossa vida, que prescruta os nossos corações, e é Ele que, segundo a nossa medida de fé, segundo o poder do amor que a nós opera, segundo a fidelidade que a nós opera, nos abençoa reciprocamente e faz com que a nossa vida seja um pequeno oásis no deserto, que é este mundo de dificuldade, de necessidades, enfim, de tantos momentos de dificuldade que já existem e que estão por vir. Lembre-se que a nossa vida é vivida no poder sobrenatural de Deus. Então vamos confiar e vamos fazer tudo o que conhecemos para que esse poder nunca nos falte e esteja sempre presente em nossa vida. Deus vos abençoe e até domingo.